Salve, salve pessoas! Se você viveu os anos 90 e 80, claro, você vai lembrar desse filme estrelado pela nossa saudosa Diane Keaton, chamado Presente de Grego aqui no Brasil, mas lá fora ele foi chamado de Baby Boom, de 1987. Estou falando de um filme que à primeira vista parece apenas mais uma comédia despretensiosa, daquela dos anos 80 bem datada, mas é verdade que esse filme capturou de forma cirúrgica uma mudança sísmica que acontecia na sociedade da época. A ascensão da mulher no mercado corporativo e a pressão esmagadora para ter tudo. A carreira perfeita, o relacionamento dos sonhos e a maternidade impecável. No vídeo de hoje, nós vamos destrinchar essa obra-prima do cinema, analisar como ele envelheceu e, claro, revelar os bastidores mais bizarros e curiosos que você provavelmente não conhecia. Então, deixe logo o seu like e inscreva-se no canal para que possamos divulgar mais histórias do cinema antigo. A trama e a mulher tigre. Para entender o filme, precisamos olhar para quem estava por trás das câmeras. O roteiro e a produção são de Nancy Meyers e Charlie Shyer, a mesma dupla que nos daria anos depois clássicos como O Pai da Noiva e Operação Cupido. A assinatura de Nancy Meyers está em cada detalhe, aquela estética impecável, cozinhas maravilhosas e casas do campo que dão vontade de invadir e morar dentro, claro, nas estéticas dos anos 80 a 90, né? No filme, Diane Keaton interpreta J.C. White, carinhosamente apelidada no ambiente corporativo como a Mulher Tigre. Ela é uma consultora de gestão em Manhattan que trabalha por volta de 70 a 80 horas por semana. Ela namora um homem que tem o mesmo ritmo vivido pelo brilhante Harold Ramis. São tão focados no trabalho que até o sexo dele é cronometrado, para durar poucos minutos antes de voltarem para seus trabalhos primitivos, vamos dizer assim. Tudo muda quando um parente distante morre na Inglaterra e deixa para ela uma herança. O que será? Milhões? Não, é uma menina graciosa, Elizabeth, que tem apenas 14 meses de bochecha rosada. A partir daí, o filme se divide em duas partes brilhantes. O caos urbano, de tentar criar uma criança num ambiente corporativo implacável de Nova York, e depois a posterior fuga para o interior de Vermont, onde o filme se transforma numa deliciosa comédia romântica rural. Claro, também mostrando o lado profissional, né? E assim, as leis trabalhistas. Para interpretar a pequena Elizabeth, a produção contratou as irmãs gêmeas Christina e Michelle Kennedy. Ela tinha apenas 17 meses de idade na época e a escolha das gêmeas não foi por acaso. As leis trabalhistas americanas para a proteção de menores eram rigorosíssimas, permitindo que cada bebê ficasse no set por apenas 2 horas por dia. Dobrando o elenco com gêmeas idênticas, a equipe conseguiu 4 horas de filmagem. Lembrando que são as mesmas crianças que participaram no filme 3 Solteirões e um Bebê. Diane Keaton era conhecida mundialmente pelo seu visual de brechó chique, estabelecida em Annie Hall, noivo neurótica, noiva neura, de Woody Allen, roupas largas, gravatas e coletes masculinos. Para presente de grego, a estilista Susan Becker desenhou um guarda-roupa totalmente diferente, baseado em ternos Armani e saias Donna Karan, sob medida. O biógrafo Jonathan Moore relata que no primeiro dia em que Diane entrou no set vestida como sofisticada executiva J.C. White, a equipe inteira de filmagem parou e ficou em silêncio absoluto, boca aberta. Ninguém conseguia acreditar que aquela mulher glamourosa com roupas ajustadas era a mesma Diane Keaton. Escondida sob camadas de roupas que todos conheciam, ela percebeu o espanto e brincou com a equipe. Que foi? Pareço uma fêmea da espécie? Diane Keaton e o instinto materno. Um dos maiores mitos e bastidores é essa relação de Diane Keaton com as bebês. Na época das filmagens, Diane Keaton ainda não era mãe. Ela viria a adotar filhos anos mais tarde. Para construir uma conexão real, passou 2 meses visitando as gêmeas Kennedy todos os dias, antes das filmagens começarem, passando horas sozinho com elas, e o resultado foi tão forte que durante as gravações, quando as bebês choravam ou ficavam assustadas, era a própria Diane que conseguia acalmá-las, cantando canções de ninar ou fazendo palhaçadas, agindo como uma verdadeira mãe postiça no set. O inusitado contrato de Sam Shepard
Quando J.C. White se muda para Vermont, ela conhece o veterinário local, o charmoso Jeff Cooper, interpretado pelo icônico ator e dramaturgo Sam Shepard. A escalação dele foi um milagre. A produção foi avisada por agentes de Hollywood para esquecer de Sam Shepard, porque o personagem dele só entrava no terceiro ato do filme e ele jamais aceitaria um papel menor em uma comédia romântica. Sabendo o estilo alternativo do autor, Nancy Meyers enviou um roteiro físico para ele com um detalhe peculiar. Ele mandou entregar a encomenda aos cuidados de uma loja de ferramentas chamada True Valley Hardware Store, no interior da Virgínia, onde sabiam que Shepard costumava frequentar. E deu certo. 2 dias depois, ele ligou aceitando o papel. Outra curiosidade fantástica é sobre a equipe técnica que conseguiu enganar o público com as locações. A equipe teve que filmar cenas de outono, inverno e primavera em um curtíssimo espaço de tempo em Vermont. Para as cenas de transição, eles recolheram sacos gigantescos de folhas coloridas de setembro para espalhar no chão. Durante os dias cinzentos de novembro, colavam estalactites de gelos artificiais no teto das casas para simular o inverno rigoroso. Na famosa cena em que a personagem de Diane Keaton tenta ordenhar uma vaca, o animal utilizado, na verdade, era a vaca de estimação de uma família local da cidade de Peru, Vermont. O cachê da vaca foi pago diretamente em fardo de feno de alta qualidade. E quem não se lembra daquela cena da seu aí desmaiando, abalada, tendo um colapso psicológico? Grave teve um impacto oculto no cinema dos anos 90. Pouca gente nota. O ator Steve Martin era um fã tão fervoroso desse filme que, após assisti-lo no cinema, ele entrou em contato diretamente com os criadores, Nancy Meyers e Charlie Sheen, dizendo: "Eu preciso trabalhar com vocês no próximo projeto." E esse contato direto foi o estopim para que a dupla escrevesse e dirigisse a franquia O Pai da Noiva em 1991, trazendo Steve Martin no papel principal e, claro, Diane Keaton para ser o par romântico dele. Se você ama O Pai da Noiva, você deve a existência dele ao sucesso Presente de Grego. Por outro lado, o filme também serviu como de cura para bloqueio criativo de outras mentes brilhantes, já que os diretores Joey, Ethan e Coen, os irmãos Coen, para esvaziar a cabeça, e o choque de tornar a comédia leve ajudou os dois a destravarem a mente dele para escrever suspense policial deles. Quase 40 anos depois, Presente de Grego continua sendo um filme extremamente atual. Ele discute os sacrifícios que a sociedade impõe às mulheres ou qualquer outras pessoas que tentam equilibrar a vida profissional e pessoal, mas isso com leveza, sem parecer um sermão pesado. O filme envelheceu muito bem. Ele mostra também assim, uma discussão atual, né? O que a gente quer na vida? Você quer ficar na paranoia de uma cidade gigante, vivendo um emprego que faz sacrificar a vida toda? Ou você quer inovar, vivendo numa cidade nova, buscando uma maneira diferente de trabalhar, conciliando uma maternidade involuntária, né? Porque baby boom também é um trocadilho para um fato que aconteceu, um movimento, digamos assim, orgânico dos anos 80, onde as mulheres tiveram espaço para trabalhar, mas houve um verdadeiro movimento que todas essas mulheres que resolveram trabalhar pararam também ao mesmo tempo. Então isso uma ironia a um fato que aconteceu de verdade, organicamente, como se diz hoje. E um filme que nos leva a pensar realmente, uma maternidade forçada que fez despertar um outro lado na JC, que é ser mais empreendedora. Ela percebeu que ela podia perder um tempo para ela, para a criança, com qualidade, e ainda assim ganhar a vida, sem aquele sacrifício todo que nunca foi reconhecido quando ela estava lá em Nova York, sendo uma das maiores executivas. Então, você lembrava desse filme? Qual o impacto que esse filme é? Um filme muito querido. Na sessão da tarde eu lembro com muito gosto. Estava assistindo esses dias. Acho que é um filme atual que vale a pena ainda ser visto. Deixa seu comentário e o seu like e até o próximo vídeo.